Bacana! Um oferecimento Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Grupo Mônaco, C-Transbel. Leal Moreira, mais valor com nome e sobrenome. Mateus, ofertas na palma da sua mão. Vem no Zap. Olha, meu amigo, seja muito bem-vindo. Obrigado a você que está há 20 anos conosco. Agora, em março, a gente completa 20 anos de Bacana. Eu estou num lugar que é muito interessante. É o Centro de Controle Operacional. Aqui, neste lugar, é que se comanda toda a questão do transporte coletivo de ônibus da região metropolitana de Belém. O Natanael Romero, que é o gerente de operações da C-Transbel, está aqui do meu lado. E a gente vai conversar um pouco com ele, mas nós também vamos poder mostrar um pouquinho desse local, que é interessante você conhecer. É como se fosse uma cabine comandando toda essa frota dos ônibus que circulam na região metropolitana. Ei, obrigado por me receber aqui, viu, Natanael? Obrigado, Marcelo. Prazer estar com vocês aqui. E que bom que você vai fazer esse serviço de utilidade pública, apresentar um serviço que talvez as pessoas ainda não conheçam, né? Vamos para as curiosidades. Quantos ônibus nós temos hoje circulando na região metropolitana de Belém, que são comandados por aqui, né? A gente, antes da pandemia, tinha 2.000 ônibus, e agora a gente está com 1.700 ônibus na nossa frota. Nós temos 19 empresas e nesse lugar que você está aqui, a gente faz o controle da operação. A CEMOB gera as ordens de serviço, a gente tem uma área de planejamento aqui e a gente controla desse lugar, a gente faz esse controle da operação. Você sabe, por alto, quantas pessoas trabalham em todas as empresas envolvidas no transporte coletivo de Belém? E também aqui no centro, toda essa máquina, ela gera quantos empregos? Em torno de 10.000 empregos diretos, e aí tem os indiretos que a gente não contabiliza, mas são funcionários das empresas de ônibus, do sistema, do BRT, das bilheterias. Outra coisa que eu também fico curioso. Nós temos horários de pico, né, como qualquer cidade do mundo, e acredito que sejam sempre os mesmos, né? Logo pela manhã e logo no final da tarde, ou seja, quando as pessoas estão indo trabalhar, estão voltando. Nesses horários de pico, eles representam o pico do movimento diário, mas existe um movimento diário de pessoas que utilizam o transporte, os ônibus. Qual é esse número hoje? Quantas pessoas por dia utilizam o transporte de ônibus aqui? Em Belém, região metropolitana, eu tenho que falar, antes da pandemia, o nosso último dia normal foi 15 de março de 2020. Nós tivemos 905 mil passageiros. Hoje a gente está com 650 mil passageiros por dia. Então, a frota hoje ela é dimensionada pelo horário de pico. E uma coisa que seria interessante, né, e agora até com a pandemia aconteceu isso, a gente deslocar os horários de entrada dos trabalhadores, isso ajuda bastante também a diminuir esse efeito do horário de pico. Tem uma coisa curiosa que me chamou a atenção, eu publiquei dia desses lá no nosso site de notícias, falei no programa de rádio. Em 2019, nós tivemos o último aumento da tarifa de ônibus, que foi para R$ 3,60, né? Só que o diesel está quanto hoje, o litro do diesel? 5,23, 5,50, está variando nessa faixa. O diesel sobe praticamente todo mês, né? Nesse período de 3 anos, foi mais de 60% do aumento do diesel. Isso impactou diretamente a todos e principalmente as empresas que operam com a sua frota toda diesel, né? Mas aí, como é que vocês conseguem operacionalizar essa matemática, né? Porque a gente aqui, e aí eu acho que não tem muito a ver se com qualidade ou não qualidade de transporte, não.
tem a ver com a questão seguinte: todo dia X ônibus tem que sair, né? É uma obrigação. Vocês têm aumento todo mês, né? Porque não é só o diesel, gasolina também sobe praticamente todo mês. E como é que administra essa brincadeira? Porque eu acredito que o diesel deva ser o custo mais alto que vocês tenham na questão da operacionalização. A gente tem 50% para pagar a mão de obra dos rodoviários, dos trabalhadores do sistema. 30% é para pagar o diesel. E o restante é para pagar pneu. É interessante, Marcelo, que toda a receita das empresas vem diretamente da tarifa. Então, não tem subsídio, não existe nada. E a tarifa nossa hoje, que está em R$ 3,60, é a segunda menor do país, dentre as capitais. E a outra, que está abaixo, tem subsídio. Então, apenas 3 capitais não têm subsídios ainda. Belém, Aracaju e Boa Vista. São três capitais que ainda não têm subsídio. A nossa tarifa, ela está defasada já há 3 anos. Normalmente, a revisão dela é feita anualmente, e até por conta da pandemia, a situação, ela foi adiada. Então, é uma situação que coloca as empresas numa situação muito difícil. Já são 5 empresas nesse período que fecharam seus serviços nesse período. Então, deixaram de prestar serviço, foram absorvidas por outras, né, mas causou um prejuízo bastante grande para a operação. Então, as empresas estão passando por muitas dificuldades, a ponto de até ter que renegociar dívidas ou deixar de pagar alguns compromissos. Isso prejudica bastante a operação. Porque vocês também tiveram uma queda do número de pessoas que pegam ônibus todos os dias, né? Foi um agravante, né? Então, a gente chegou a ter apenas 20% dos passageiros durante aqueles períodos de lockdown, durante os períodos mais críticos. E agora, nós estamos em fevereiro de 2022 e nós estamos apenas com 60%, 65% dos passageiros. Não voltou ao que era antes. Não. Circulava em torno de... Você falou que o último dia circulou 905 mil pessoas. A média hoje de circulação por dia é de quanto mesmo? 600 a 650 mil passageiros. Então não voltou ao que era antes. Você acredita que isso aconteceu por quê? Por que essas pessoas não voltaram a circular no... Tem a ver, por exemplo, com a questão do transporte alternativo, será? Tem a ver, sim, com o transporte alternativo, mas o que agrava mais é o clandestino. Então, a gente tem vários tipos de transporte clandestino que vão só naquele horário de pico, no filé, né? Sendo que as empresas têm o seu compromisso de madrugada, ter a sua linha naquele horário e ter o último ônibus, pegar aqueles passageiros, mesmo com o ônibus vazio, ela tem que cumprir aquele horário. E o clandestino não tem esse compromisso, não tem seguro, multas acumuladas. Então, isso sim necessita de bastante fiscalização por parte do governo. Isso não tem acontecido. Por falar em clandestino, tem uma coisa que eu fico um pouco assustado, né? Assim, como habitante da cidade. A gente, às vezes, olha um transporte clandestino, você olha o pneu, praticamente o cara não tem nem pneu ali, né? É a sobra da sobra, né? Você vê o pessoal andando com aquelas portas abertas, carros, assim... Sem condições. Não tem nenhuma condição, eu fico imaginando, né? Deus me livre se acontece algum tipo de acidente ali, uma situação mais complicada, aquele carro não tem nem como frear. É muito perigoso isso, é muito perigoso, é real. Você tem noção de quantos carros clandestinos circulam na região metropolitana? Isso é uma aberração. Assim, a gente pode dizer que isso aí pode passar de 500 a 800 mil carros aí que estão fazendo esse serviço e que não têm autorização. É um perigo realmente. 500 mil carros? Não, 500, de 500 a... Isso, na região. Mas é muita coisa. Os clandestinos. A gente não está falando aqui de gente... Não é o alternativo que é legalizado, e também não estamos falando aqui do pessoal que utiliza, por exemplo, os aplicativos, né? Esse... Também causou impacto. Os carros de aplicativo causaram mototáxi, né? Também esse agravante, as escolas não estão tendo aula, e mesmo agora que voltou, não voltou
totalmente. Então, ainda está existindo as aulas online. Muita gente ainda trabalhando de home office também, né? Bastante gente trabalhando assim, então realmente diminuiu bastante. Eu acho que também deve ter crescido, me corrija se eu estiver errado, isso também cresceu também por conta do crescimento do desemprego, né? O desemprego no Brasil voltou a subir novamente, né? É verdade, ainda tem. Então, é uma série de fatores que vem agravando. E se você só tem a tarifa para bancar os custos, essa conta não fecha. Então, é imperativo ter uma revisão da tarifa imediatamente. Então, a solução não seria só aumentar ou corrigir, revisar essa tarifa. A questão de subsídios, como existem dezenas, em quase todas as capitais, deveria ser aplicado também, né? Bom, a gente vai para um break, uma paradinha e daqui a pouco eu volto. O diretor de operações aqui da Cetransbel, o Natanael Romero, é o meu convidado para a gente bater um papo. Aqui no intervalo, ele me contou uma coisa que eu achei interessante, eu acho que é bom ressaltar. Você tem experiência nesse tipo de operacionalização de transporte coletivo do México e da onde? Guatemala? Na Guatemala. Eu fiquei 8 anos fora, a gente fez um projeto de BRT em Guatemala e no México, no estado do México, Acapulco, e por último na cidade de Puebla, a terceira maior cidade. E essa última tinha 160 mil passageiros por dia, 95 ônibus articulados rodando no corredor, muito parecido com o nosso BRT aqui. Bom, eu tenho umas perguntas aqui sobre a questão do reajuste acumulado para os rodoviários. Vira e mexe, isso volta à pauta, né? Uhum. Nesse período que, sem a revisão da tarifa, a gente teve um aumento aí de 11,70 e pouco, quase 12% de aumento dos rodoviários. Isso, os salários representam 50% da tarifa. Então, quer dizer, a gente concedeu o aumento, estamos pagando a questão do óleo diesel, que estava 3,50 e alguma coisa. 3,60, estava 3,60, não, 3,15. 3,15 em 19, e agora a gente está com 5, até 5,70. O óleo diesel estava a 3,15 quando foi dado o último reajuste de tarifa, e hoje ele está em torno de 5,69. Agora, bom, a gente vê ônibus quebrados no meio das ruas. Por quê? Assim, porque a frota já é antiga. Qual é o planejamento que vocês têm em relação a isso? A questão da renovação de frota. Dentro da tarifa, quando ela é revisada e tem alcance para isso, as empresas fazem os seus investimentos para comprar ônibus novo. Claro que é muito melhor ter ônibus novo, porque ele vai dar menos problema e vai sair até mais barato, mas tem que ter capacidade para fazer isso, e hoje as empresas não estão com capacidade de fazer a renovação. Então, já é um bom período que não tem essa renovação. E outra coisa, a questão preventiva fica prejudicada. Então, aquelas peças que você deveria trocar naquele momento que está previsto para trocar a peça e você não troca, eventualmente ela vai quebrar e aí vai dar problema. Existe um percentual natural de quebra de frota, isso pode acontecer, mas como as empresas estão bastante apertadas, isso tende a piorar. Você sabe que a gente conversando aqui, e eu lembrei de uma coisa sobre a história do ar-condicionado, né? Muitas vezes eu vejo esse debate sobre os ônibus terem ou não ar-condicionado. Mas, Natanael, a gente tem que lembrar uma situação, né? Nesse momento que vivemos de pandemia também, você ter um ônibus fechado, né? Eu não sei se é uma coisa tão boa. Você tem o lado bom, logicamente, por causa do calor, mas também tem essa questão da pandemia, né? A gente tem que separar aí também. A pandemia, uma hora vai acabar, esperamos que acabe o mais cedo possível. Falta agora, nesse momento, a gente ainda... Estamos aqui, eu, você, mais 2 pessoas, numa sala aqui de uns 15 metros quadrados, todo mundo aqui afastado. Imagina isso num ônibus com ar-condicionado, né? Não estou dizendo que não deva ter, mas eu estou falando, nesse momento, tem esse agravante.
Durante a fase mais complicada, até os ônibus articulados com ar-condicionado, que são os únicos que a gente tem com ar-condicionado, eles tivemos que parar porque por conta da renovação do ar, e aí aos poucos está voltando. Então, todos os ônibus agora são orientados a andar com as suas janelas abertas para evitar e para melhorar a renovação. E sobre a questão do ônibus com ar-condicionado, que as pessoas acreditam, por que não coloca? Isso tem um custo. Um ônibus com ar-condicionado ele custa muito mais caro e o consumo de diesel dele também é muito maior, porque fica ligado o tempo inteiro. E a gente não é contra. O problema tem que ter fonte de custeio para isso. Um exemplo, uma capital que tem o mesmo tamanho de Belém, Porto Alegre, eles têm uma tarifa de R$ 5,50 e tem parte da frota com ar-condicionado, mas está dentro da tarifa. Então, se isso for coberto pela tarifa, com certeza a gente coloca também. Olha, quero te agradecer. Muito obrigado por receber a gente aqui, poder conversar um pouquinho sobre isso, manter a população informada. É claro que para muita gente a tarifa é cara, mas, ao mesmo tempo, não existe milagre, né? É necessário que se pense também como é que todo esse sistema e todas essas empresas e todos esses empregados se sustentam também, né? Tem que se pensar realmente nisso. Marcelo, muito obrigado. E aí vocês vão ver as imagens aqui do Centro de Controle. A gente tem feito um trabalho, e isso que você está fazendo é um serviço de utilidade pública, porque muitas vezes só se conhece um lado, né? Existe essas empresas que pagam os seus impostos, que seguem as ordens de serviço, que empregam mais de 10 mil pessoas, que fazem um serviço que é essencial, tão essencial quanto o serviço do médico, quanto o serviço do jornalismo, né? E que, inclusive, durante a pandemia, não parou. Então, as empresas amargaram durante esse período um grande prejuízo que nunca vai ser recuperado. E não houve socorro do poder público nessa situação. Então, é uma coisa que a gente tem que meditar, pensar. Existem as suas exceções, existem os problemas, a gente tem que dar solução para ele. E o que nós estamos falando hoje é de mobilidade. Então, a gente tem que pensar nessa situação. Priorizar a mobilidade e o transporte público. É isso que a gente precisa. Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado sempre pela sua companhia, pela sua audiência. Não esquece que dia 11 de março a gente faz a premiação das Mulheres do Ano, comemorando os 20 anos do Bacana. Um beijo, até mais. Bacana, um oferecimento Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Grupo Mônaco, C-Transbel. Leal Moreira, mais valor com nome e sobrenome. Mateus, ofertas na palma da sua mão. Vem no Zap